E aí, meu povo que eu nunca vi na vida, tudo bem com vocês? Então, só pra avisar antes que eu tô com um método novo, é provável que eu não grave mais comigo falando por motivos de não tenho mais espaço no meu celular. Então, provavelmente as gravações agora vão ser assim, os vídeos agora vão ser assim, e eu não posso fazer muita coisa quanto a isso. Espero que vocês gostem desse novo formato e não me obriguem a gravar o meu rosto. Até porque não tem jeito, né? A memória do meu celular não permite que eu faça isso. Bom, hoje nós vamos falar sobre Sky Castle. Vamos falar agora sobre a sinopse de Sky Castle. Bom, a sinopse foi tirada do Google, né? Então qualquer erro não é culpa minha. O drama gira em torno das vidas de donas de casas que vivem em uma luxuosa área residencial chamada Sky Castle, no subúrbio de Seul. Eles tentam fazer com que seus maridos tenham mais sucesso e criam seus filhos como príncipes e princesas. Bom, já pela sinopse podemos ver, né, que são bandos filhinhos de papai. Desculpem por qualquer sonzinho de ar que sair, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, não sei bem como eu vou fazer, mas eu continuo levando. E é claro, agora vamos apresentar os nossos personagens principais, que são as famílias que moram no Sky Castle. No total, são 5 famílias e todas são bem malucas, tirando por uma. Vamos começar pela família que causou todo o conflito na tão amada Sky Castle. A família de Lee Myung-joo, que é a personagem principal, junto com os outros, né? Mas ela é a primeira principal do drama, porque a história gira em torno do que aconteceu com ela. E a família dela é baseada em 3 pessoas, porque ela só tem um filho e o marido dela. O filho dela se chama Park Hyung-jae e o marido dela, Park So-chan, que são bem doidinhos da cuca, igual todo mundo. E tudo fica mais louco ainda depois que a morte dela vem. Agora, passando para a segunda família, que é principal também, que mais gira em torno dessa história toda, que é a família da Han Seo-jin, que é composta por 4 membros. Ou era para ser assim, né? Que é o marido dela, Kang Jong-san, e as filhas dela, Kang Ye-so e Kang Ye-bin. Só que tem um porém, porque o marido dela tem uma filha fora do casamento, que eu esqueci o nome dela, mas isso a gente releva. Se eu não me engano, o nome dessa filha bastardo dele é Kim Hyena, só que ela continua como bastarda, porque ela não tem nem a chance de se tornar parte da família Kang. Agora passando para a terceira família, que é a família que vai desenvolver a história no final, que vai criar toda a rebelião dos jovens, que é a família da Lee So-in, que também é composta por 3 membros, que é o marido dela, Hwang Chi-young, e o filho dela, Hwang Won-jun, que é interpretado pelo Chan-mi, ou Chan-mi, eu não lembro o nome dele, do SF9, que é bem famoso. Então, provavelmente vocês conhecem ele, ou se não, vão conhecer, pelo amor de Deus, que esse grupo é maravilhoso. A família dela é tão importante na história porque a Lee So-in, ela teve uma história no passado com a mãe da Ye-so, a Seo-jin, porque a Seo-jin, ela não nasceu rica, como ela falava pra todo mundo. A Seo-jin, ela cresceu no orfanato, ela passou a adolescência dela praticamente no orfanato, porque o pai dela era um bêbado e ela basicamente não tinha mãe. Então, ela foi morar no orfanato, não tão jovem, mas não tão velha. E a So-in era filha dos donos do orfanato, então ela conheceu a Seo-jin de lá. Vamos agora para a quarta família, que é a família da Sun-hee, que é composta por 5 membros.
a No Seung-hee, que é a mãe da família, a Cha Se-ri, que é a única filha da família, o Cha Min-hyuk, que é o marido da família, e os gêmeos Cha Seo-jun e Cha Ki-jun, que são uma gracinha e, sinceramente, se eu morasse nesse castelo, eu teria dado uns pega no Seo-jun, porque, meu Deus do céu, ele é muito lindo. Quem viu Itaewon Class, ele foi aquele menino lá que fez aquele personagem lá, melhor amigo da Iso. Vai lembrar dele, porque ele fez esse drama também. E ó, a atuação dele maravilhosa. Porém, disso todo mundo já sabe, né? E agora vamos passar para a última família, que é a família da Jin Ji-hee, que é a família mais normal, porque o pai da família é um bobalhão, a mãe é uma louca por louças, e o filho, bom, o filho é uma criança bem legalzinha, todo mundo gosta dele, que é o Oh So-han e a Jin Ji-hee, e o marido dela, o Oh Young-woo, que eu provavelmente errei em falar o nome dele, porque o sobrenome dele é o mesmo do que o nome dele, então me perdi um pouco, mas tudo bem, isso acontece às vezes. Agora vamos passar para a história. Bom, eu vou falar bem por alto, porque já tem um tempo que eu terminei esse drama e eu realmente não quero reassistir ele para poder fazer esse vídeo. Até porque não tem necessidade. Bom, vamos deixar claro que basicamente toda a história gira em torno das duas primeiras famílias que eu mencionei e de uma treinadora. Sim, uma treinadora de faculdade. Sabe? Aqueles professores particulares. Então, esse tipo de treinadora. Só que tem um porém, ela não é uma treinadora comum. Ela é uma treinadora incorporada pelo Coisa Ruim. Essa mulher é a pior coisa que já existiu no mundo. Eu acho que se eu trombasse com ela, eu daria um soco no meio da cara dela, porque, meu Deus do céu, essa mulher não deveria existir. Primeiro que ela negou a existência da própria filha, então, como é possível um ser humano desse existir? É bem conturbador assistir uma coisa dessas. Ainda mais porque a filha dela não era bem mentalmente. Então ela simplesmente abandonou a filha dela na mão de terceiros e falou assim: olha, eu vou pagar vocês e vocês cuidam da minha filha. Pronto, acabou. Ela realmente não pegou nenhuma responsabilidade com ela. E pra no final ela ainda quase tentou matar a filha dela. Então isso é o que deixa geral puto, porque, meu Deus do céu, gente, ela já tava infeliz, ela tinha que deixar a filha dela também, sem necessidade nenhuma. Lembra que no começo eu tinha mencionado que a mãe da primeira família tinha morrido? Então, foi culpa dessa treinadora? A verdade é que a treinadora deu aulas particulares pro filho da Lee Myung-joo, o Park Young-jae. Ela deu aulas particulares para ele poder entrar na faculdade, na Universidade de Medicina de Seul, que é a melhor universidade, né? Pelo que eles falam lá, é a melhor universidade que existe na Coreia. E ela treinou o filho deles. Só que tem um porém. O método de ensino dela é conturbador. Meu Deus do céu, eu não sei como que tem uma pessoa que ensina outras pessoas colocando medo psicologicamente na aula. Tipo assim, não faz sentido. Porque ela ensina as pessoas a base da vingança. Ela vira pra você e fala assim: nossa, você tem que passar porque aquela menina que você odeia é melhor do que você e você tem que superar ela. E ela fala esse tipo de coisa como se fosse natural. Ela não se importa com o estado mental do adolescente. E ela simplesmente fala: ó, você tem que conseguir o primeiro lugar a qualquer custo. Nem que você tenha que matar por isso. E foi o que basicamente aconteceu. Só que, vamos explicar melhor. Esse vídeo talvez fique um pouco maior do que eu quero que ele fique, mas é porque eu quero deixar tudo bem explicadinho e não embolado. Depois de tanta pressão que essa mulher colocou no filho da família deles, o Park Young-jae, ele simplesmente enlouqueceu. Mas ele enlouqueceu de uma forma boa. Porque ele pensou assim: nossa, se a minha família só quer que eu ganhe uma carta de aceito na universidade, eu vou fazer isso. E ele simplesmente conseguiu. Ele
conseguiu essa carta, mas quando ele finalmente teve ela nas mãos, ele virou pros pais dele e falou assim: olha aqui, gente, eu vou embora, tá? E não me procurem, não quero papo com vocês. Meu diário de morte tá bem ali, quem quiser ler, tá livre. Mas eu vou fugir, não tenho nada mais a ver com isso, não quero ter nada a ver com isso, só estou fugindo, não vá atrás de mim. Ele basicamente fez isso. E vamos deixar claro que ele só agiu desse jeito porque aquela tutora, que é a tutora Kim, ela simplesmente ferrou com o psicológico dele. Ela deixou ele maluco. Começando pelo fato de que ele nem namorar podia, porque a mulher que ele amava trabalhava como governanta na casa dele. E quando eles tiveram o primeiro rolo deles, a primeira coisa que a mãe dele fez foi expulsar ela de lá. Então ele nem podia namorar, ou seja, ele não tinha liberdade nenhuma dentro daquela casa. Agora, voltando para o tópico lá que ele falou do diário de morte, é porque é o seguinte: como ele estava recebendo toda essa pressão e ele não frequentava nenhum psicólogo ou terapeuta, ele não tinha ajuda profissional nenhuma. Bom, na verdade ele até teve, né? Mas não foi suficiente. Ele preferiu fazer esse diário de morte, anotando tudo que ele faria quando ele acabasse a universidade. E ele deixava tudo explícito lá. Quando ele foi embora de casa, que ele falou que ia pegar as malas dele e ir embora, ele deixou esse diário explícito dentro da escrivaninha dele. E a mãe dele, óbvio, ela viu esse diário. E quando ela leu tudo que estava dentro dele, ela se sentiu culpada, porque ela que forçava ele a ter essas aulas particulares. E ela não sabia que isso estava afetando ele de uma forma gigantesca. E por ela se sentir culpada dessa forma, ela simplesmente achou melhor se ela sumisse. Então ela foi lá, pegou a espingarda do marido dela, foi até o lago do Sky Castle e pô, todo mundo já sabe o que aconteceu. Bom, essa cena foi bem triste, já é uma coisa que acontece no primeiro episódio. Então tudo começa a desenrolar por causa disso. O Sky Castle todinho fica abalado, até porque ela era uma pessoa muito querida, por mais que ela fosse mandona e todo mundo babasse o ovo dela, tipo assim, só porque ela tinha os melhores tutores, entre aspas, ela era uma pessoa muito legal, então, tipo assim, todo mundo ficou triste, né? Até porque ela era uma pessoa, gente. Nunca vamos comemorar a morte de uma pessoa. A não ser que ele seja um assassino em massa, mas isso não vem ao caso. Então, todo mundo ficou triste, né? Fez o velório lá, mas foi uma coisa que durou bem pouco, porque parece mais que a amizade que ela tinha com os outros era por interesse. Ou melhor, eles queriam o histórico escolar do filho dela. Eita. E é agora que o nosso foco vai para a família da Seojin. Como explicar a família da Seojin, né, gente? É uma das famílias mais problemáticas do drama, porque, pelo amor de Deus, olha, sem palavras. Já começando pelo fato de que ela mentia em ser rica. Ela nunca foi rica. Ela passou a ser rica depois que ela se casou. Mas antes disso, ela era mais pobre do que eu. Ou provavelmente pobre igualmente a eu. Então, ela não era rica. Mas ela tinha vergonha de admitir isso. Ela tinha vergonha de admitir que morou no orfanato. E que ela, na verdade, tinha mudado o nome dela. Porque o nome dela, na verdade, era outro. Só que eu não lembro agora. E quando eu fui pesquisar, não tinham sites falando. Site não, né? Porque eu tô aqui com o Pinterest para poder me auxiliar. Então, voltando para o foco da família da Seojin, é o seguinte: além de ter toda essa treta sobre nossa, mas eu sou rica desde que eu nasci, blá blá blá, que eu sou filha de dono de banco, que era tudo uma mentira, tem o fato da filha dela mais velha, a Ieso, não ser aceita pela avó dela. Ela não é aceita pela avó dela porque a avó dela queria que fosse uma terceira geração de médicos, porque o marido dela tinha sido, o filho dela era, e consequentemente o filho dele também tinha que ser. Só que ela nasceu uma mulher e ela achava que uma mulher não tinha capacidade o suficiente para ser uma médica.
E ela achava que se você nascesse homem, as chances de ser um médico bem-sucedido eram bem maiores, o que isso não é verdade, porque o seu talento não tem nada a ver com o seu sexo. Então, nada a ver. Essa mulher é bem louca. Também não podemos deixar de fora que a Yesou, ela sempre foi uma criança superdotada. Então, ela era super inteligente desde que ela tinha 4 anos de idade, que é a idade que a Seojin menciona. Porque desde cedo ela sempre fez várias aulas, ela sempre foi bem no colégio, ela nunca tirou notas baixas. Então ela sempre era a número 1, não importava o quê. Só que essa avó dela virava pra ela e falava assim: olha aqui, meu anjo, você não faz mais do que a sua obrigação. O que eu não acho certo, porque só é muito difícil tirar um A. Só quem estuda sabe. Meu Deus do céu, quem já estudou também. Então, essa mulher falar esse tipo de coisa pra ela é a coisa mais sem noção que ela podia ter falado. Até porque, gente, não é fácil manter no colégio. Você tem que ter estrutura mental e física pra poder conseguir seguir nesse lugar até o último ano e ainda seguir até a faculdade, o que é mais difícil ainda. Eu dei um porradão no fone, meu Deus do céu. Então, por conta da avó da Yesou falar esses tipos de coisa perturbadora pra ela, ela simplesmente botou na cabeça dela que ela tinha que ser a melhor sempre e que ela nunca ia ficar pra trás em nada. E é aí que entra a filha bastarda, a Kim Hyena. A Hyena, ela também é super inteligente. E ela sempre ficava atrás da Yesou. Só que tem um porém. A Yesou ficava em primeiro com os melhores professores do mundo. E a Hyena ficava em segundo estudando por si própria. Ou seja, a Hyena tinha aquele... Como que fala? Aquele gostinho de jogar na cara dela de... Olha aqui, meu bem, eu sou melhor do que você porque eu não preciso de pessoas me auxiliando para poder estudar. Eu posso estudar sozinha, eu tenho essa capacidade. Ou seja, a Rihanna, ela podia falar esse tipo de coisa pra Yesou e a Yesou não podia rebater, porque ela tinha os melhores professores da Coreia. O que ela ia fazer? Ela não podia falar muita coisa. Então, quanto a isso, a Yesou tinha bastante inveja da Rihanna, porque a Rihanna era inteligente desde sempre e por ela ser de uma família pobre desde sempre, ela nunca precisou de alguém ou de professores para poder auxiliar ela, para ela poder ser grande na vida. E vamos deixar claro que a Rihanna também queria seguir com a carreira médica. Porém, é aí que entramos com a segunda morte do drama. Pois é. Eu tô cortando bastante parte aqui, até porque não dá pra falar tudo que eu quero falar, porque senão o vídeo vai dar mais de meia hora. Não tem condições disso acontecer. E então eu vou pular já pro final pra poder ficar mais compreensível possível. A segunda morte que acontece no drama é a da Rihanna. Por quê? Vamos recapitular aqui. Lembra que eu disse que aquela tutora era a própria reencarnação do negócio mal lá? Pois é, gente. E ela é mesmo. Bom, se lembra que eu também disse que a tutora disse pra Yesou... pra Yesou não, né? Pro filho do outro lá, né? Que tinha que ficar em primeiro lugar sempre. Então, acontece que depois que a Myung-joo morreu, a tutora Kim começou a dar aulas particulares para Yesou. Pois é, né, gente? E aí entra a treta toda. A tutora Kim começou a botar um monte de coisa na cabeça da Yesou. E olha, ela pegou pesado, mas pesado mesmo. Ela mexeu na mente da garota como se ela fosse a única que a Yesou pudesse confiar e que nem nos pais dela ela podia contar. Ou seja, ela fez uma limpa total, uma lavagem enorme, que todo mundo ficou tipo assim, meu Deus, Yesou, minha filha, abre esse olho! Pois é, mas ela não abriu o olho, ela foi abrir o olho o quê? No último episódio? Pois é. E aí, as mesmas coisas que essa tutora Kim fazia com o Young-jae, ela também fez com a Yesou. Só que ela parece que fez umas 1000 vezes pior. Porque aí que entra a morte da Rihanna.
doutora Kim fez a Yasuo ter tanta, mas tanta raiva da Rihanna, que a Yasuo começou a pensar que ela só se daria bem se a Rihanna não tivesse ali. Ela ligou, foi numa festa, ela ligou pra doutora Kim e falou: nossa, eu queria que a Rihanna tivesse morta. Pois é, gente. E ela deixou claro, explícito, que queria matar a Rihanna. Eu não lembro direito qual foi o episódio que isso aconteceu, mas acho que foi no 15 pro 16, mas eu não lembro muito bem. E... bom, depois que ela contou isso... pois é, a Rihanna, o que aconteceu? Morreu. A primeira suspeita do caso, todo mundo já sabe, né? Foi a Yasuo. Todo mundo desconfiou da Yasuo, todo mundo ficou jogando pedra nela, falando que ela que tinha matado. A Yasuo entrou numa crise existencial enorme, que ela ficou tão abalada, mas tão abalada com o caso, que ela surtou. E vocês lembram que eu tinha dito que ela era filha bastarda do pai da Yasuo? Então, a Yasuo já sabia disso. E a Yabin também. Só que o pai dela não, porque ele não sabia que ele tinha uma filha fora do casamento. E ele meio que deixou a filha dele morrer para poder cuidar de um paciente VIP. Então, depois que ele descobriu que a Rihanna era filha dele, ele surtou também. Ele ficou tipo assim: meu Deus, eu deixei a minha filha morrer para poder salvar uma criança que nem ia morrer naquele momento, porque a criança tinha sofrido um acidente, só que ela ia aguentar bem mais do que a Rihanna estava aguentando. Ou seja, dava tempo dele fazer a cirurgia na Rihanna. Mas por ser o neto do diretor do hospital, o pai da Yasuo achou melhor operar ele primeiro. E foi uma puta de uma sacanagem. Nossa, eu lembro que eu fiquei com tanto ódio nessa parte do drama, que a minha vontade foi de pegar, pausar e simplesmente desinstalar o Viki. Porque não dá. Foi uma das coisas que mais me deixou revoltada. Então, ele simplesmente deixou a filha dele morrer e depois ele ficou se martirizando por um bom tempo. Ele demorou demais para poder voltar ao normal. Agora voltando lá para quando a Yasuo falou que queria matar a Rihanna. Então, lembra que eu tinha dito que ela falou isso pra tutora Kim? Exato, ela falou pra tutora Kim. E o que a tutora Kim fez? Exatamente, ela matou a Rihanna. Isso ninguém esperava. Sim, eu não esperava por isso. Na verdade, eu até desconfiei. Só que eu não achei que ela realmente seria capaz de fazer uma coisa dessas. Porque você tem que ser realmente ruim pra poder matar uma pessoa só pra outra poder ficar no topo. E nossa, isso é tão bárbaro a nível de sei lá o que. Eu acho que eu nem tenho palavra pra poder descrever o que essa mulher fez só por causa de números, de notas. Eu já falei há mó tempão, né? Já tô aqui falando há séculos. Só que eu não deixei claro que o tema que o dorama aborda é sobre os pais coreanos serem completamente malucos, fanáticos por notas. Então o dorama aborda sobre isso. Ele não tem romance, não tem nada. É só sobre isso. Ele é uma coisa bem tensa de se assistir, porque você para de pensar. Depois que você assiste esse drama, você para pra pensar e fica assim: meu Deus, eu realmente não conhecia a Coreia antes. Até porque a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê nos dramas. Tudo bem que esse drama pode estar exagerando em alguma parte, mas pelo que a gente vê nos jornais, é bem provável que isso seja maior parte a verdade. Eu não duvido de nada. Bom, como eu não quero que esse vídeo dê mais de meia hora, eu não quero nem que ele chegue em meia hora, eu já vou pular pro final. Bom, a tutora Kim, ela foi presa, ela ficou alguns anos na cadeia, eu não tenho certeza de quanto tempo ela ficou. A família da Yasuo, né, da Seojin, teve que se mudar do Sky Castle, até porque o pai dela, depois que soube que tinha matado a própria filha, ele desistiu da carreira de médico.
E, bom, a Yesô, ela também desistiu. Ela teve que sair do colégio depois que a Rihanna morreu. E ela falou que, tipo assim, simplesmente ia seguir agora o que ela quisesse, que ela não ia mais depender dos sonhos da avó dela. E vocês lembram da família da Soin? Então, a família da Soin foi responsável por descobrir toda essa treta. Bom, a Soin em si, não a família dela. A Soin, ela é uma escritora e ela pesquisou bastante a fundo, ela botou a vida dela em risco para poder descobrir o que acontecia realmente na Sky Castle. E ela descobriu, ela publicou um livro sobre isso que fez até sucesso consideravelmente, bom, entre aspas, vendeu 2.000 cópias, né? Não sei se isso é considerado sucesso, mas ela ficou feliz em poder expor o que acontecia de fato na Sky Castle. E esse foi o papel dela. O papel dela foi desmentir tudo o que os outros falavam sobre a Sky Castle, porque todo mundo achava que aquele castelo era simplesmente um mar de rosas, quando na verdade estava mais para um buraco negro onde quando você entra é impossível sair. Esse drama ele é muito legal por abordar esse tipo de assunto. Ele é um dos primeiros dramas que eu vi abordar sobre isso. E ele é muito interessante porque ele te prende ao mesmo tempo que não. Porque eu fiquei nessa, prendo, não prendo, prendo, não prendo. No final, eu acabei ele, sei lá, com uma semana assistindo ou mais, eu não tenho certeza. Mas eu não me arrependi de ter visto, porque foi um drama que ele abriu os meus olhos. Ele é uma coisa pra te fazer pensar, tipo, a Coreia não é um conto de fadas igual todo mundo acha. Ela não é um país perfeito. Ela é um país racista, é um país homofóbico, é um país xenofóbico. Então, a gente não deve acreditar em tudo que a gente vê. Então, é isso. Essa é a lição que o drama fala, que nem tudo é um mar de rosas. Cada país tem o seu problema, seja ele corrupção, seja ele a homofobia, né? Então, esse é o fator X do drama. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque ele realmente foi um pouco confuso de fazer, porque eu não sabia direito como abordar sobre esse assunto. Eu fiquei um bom tempo pensando como que eu ia fazer ele, porque eu tô com esse problema com o meu celular, que eu não consigo gravar direito. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, divulga aí, né, pros seus amiguinhos. E quem sabe quando eu mudar de celular ou quando eu comprar uma câmera, eu volte a fazer meus vídeos assim, gesticulando pra vocês. Porque quando eu fui pedir a opinião das pessoas pra poder saber se eu continuava ou não, eles falaram que gostavam bastante das minhas caras e bocas. Mas infelizmente eu não vou poder trazer isso por um tempo pra vocês por causa desta situação. Então, espero que vocês tenham gostado. É isto. Até o próximo vídeo. Tchau!